vamos para a lição de hoje, que é a lição 43, que é Deus é minha fonte, eu não posso ver a parte dele. A percepção não é um atributo de Deus, seu é o reino do conhecimento, mas ele criou o Espírito Santo como mediador entre a percepção e o conhecimento. Sem esse elo com Deus, a percepção teria substituído o conhecimento para sempre na tua mente. Com esse elo com Deus, a percepção virá a ser tão mudada e purificada que conduzirá ao conhecimento. Essa é a tua função, tal como o Espírito Santo a vê. Portanto, essa é a sua função na verdade. Tu não pode ver em Deus, a percepção não tem nenhuma função em Deus a não. Tu não podes ver em Deus. A percepção não tem nenhuma função em Deus e não existe. Mas na salvação, que é o desfazer daquilo que nunca foi, a percepção tem um propósito poderoso, feito pelo Filho de Deus, com um propósito não santo. Tem que vir a ser o meio para a restauração da sua santidade, a sua consciência. A percepção não tem significado, no entanto, o Espírito Santo lhe dá um significado muito próximo ao de Deus. A percepção curada vem a ser o meio pelo qual o Filho de Deus perdoa ao seu irmão e assim perdoa a si mesmo. Tu não pode ver a Deus. Tu não pode ver a parte de Deus porque não pode ser a parte de Deus. O que quer que faças está fazendo nele, porque o que quer que penses, pensas com a sua mente. Se a visão é real, e ela é real na medida em que compartilha do propósito do Espírito Santo, então não pode ver a parte de Deus. 3 períodos de prática de 5 minutos são requeridos hoje. Um o mais cedo possível e o outro o mais tarde possível no seu dia. O terceiro pode ser empreendido no momento mais conveniente e oportuno que a circunstância e o teu estado de prontidão permitirem. No início desse período de prática, repete a ideia para o dia de hoje, para ti mesmo com os olhos abertos. Em seguida, olha à tua volta por um breve período de tempo, aplicando a ideia especificamente ao que vês. 4 ou 5 sujeitos para essa frase no período de prática são suficientes. Poderias dizer, por exemplo, Deus é a minha fonte, eu não posso ver essa escrivaninha à parte dele. Deus é minha fonte, eu não posso ver aquele retrato à parte dele. Embora essa parte de período de exercício deva ser relativamente curta, certifica-te de que estás selecionando indiscriminadamente os sujeitos para essa fase da prática, sem exclusão ou exclusões autodirigidas. Para a segunda fase, que é mais longa, fecha os olhos, repete a ideia de hoje mais uma vez, e então deixe que qualquer pensamento relevante que te ocorre adicione algo à ideia, à tua maneira pessoal. Pensamentos tais como: eu vejo através dos meus olhos do perdão. Eu vejo o mundo abençoado. O mundo pode me mostrar a mim mesmo. Eu vejo os meus próprios pensamentos, que são como os de Deus. Qualquer pensamento mais ou menos relacionado de forma direta com a ideia de hoje é adequado. Não é necessário que tenha uma relação óbvia com a ideia, mas não deve estar em oposição a ela. Se achares que a tua mente está devagando, se começares a estar ciente de pensamentos que estão claramente em desacordo com a ideia de hoje, ou se pareceres incapaz de pensar em qualquer coisa, abre os olhos, repete a primeira fase do período do exercício e então tenta a segunda fase novamente. Não deixe que nenhum período prolongado ocorra, no qual venha a estar preocupado com pensamentos irrelevantes. Volta à primeira fase do exercício, Volta à primeira fase do exercício tantas vezes quanto for necessário para prevenir isso. Ao aplicar a ideia de hoje nos períodos mais curtos de prática, a forma pode variar de acordo com a circunstância, a situação em que te achas durante o dia. Quando estiveres com outra pessoa, por exemplo, tenta lembrar de te dizer-lhe silenciosamente: Deus é minha fonte, eu não posso te ver a parte dele. Essa forma é aplicável tanto em estranhos quanto àquelas que pensas seres mais próximos de ti. De fato, tenta não fazer absolutamente nenhuma distinção desse tipo. A ideia de hoje também deve ser aplicada ao longo do dia, várias situações e eventos que possam ocorrer, particularmente aqueles que pareçam afligir-te de algum modo. Para esse propósito, aplica a ideia dessa forma: Deus é minha fonte, eu não posso ver isto à parte dele. Se nenhum sujeito em particular se apresentar à tua consciência no momento, meramente repete a ideia da sua forma original. Hoje tenta não deixar passar nenhum período de tempo longo sem lembrar-te da ideia do dia.
lembrando assim a tua função. Essa foi a lição 43. Deus é minha fonte, eu não posso ver a parte dele. É feito 3 períodos de prática durante o dia, de 3 a 5 minutos cada um. E durante o dia, quando achar necessário, que são essas frases aqui. Quando você estiver com alguém, Deus é minha fonte, eu não posso ver a parte dele. Deus é minha fonte, eu não posso ver isso a parte dele. Eu vejo através dos olhos do perdão. Eu vejo o mundo abençoado. O mundo pode me mostrar a mim mesmo. Eu vejo os próprios pensamentos, que são como os de Deus. Muito obrigada.